Bom dia, bom dia, bom dia, minha gente! Bom dia a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação. Bom dia, bom dia! Minha gente, estamos no ar com mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em secretariado. Eu estou aqui diretamente do Estúdio 6, o Jackson, diretor de imagens, o Joseniel, prof. assistente, e nós vamos juntos aqui neste começo de terça-feira pela manhã, 27 de setembro do ano de 2022, e vamos juntos aqui em mais uma aula, Fundamentos de Contabilidade Geral para o curso técnico em secretariado. Beleza, minha gente? Ok? Deixa eu dar uma apurada aqui, deixa eu dar uma apurada em... Hoje é dia de quê? Estou olhando aqui para o IPTV e vendo conectados conosco aqui os polos de Alvorada do Gurgueia, capital do estado do Gurgueia, Beneditinos, Belém do Piauí, Brasileira, Cocal de Telha, Coivaras, Domingos Mourão, Fartura do Piauí e Lagoa do Barro são os polos conectados aqui conosco. Pode voltar a imagem aqui para mim, Jackson. Minha gente, hoje 27 de setembro, é dia do bacharel em turismo, ou seja, das pessoas que são formadas no curso superior de turismo. Também é dia do turismo, né? É dia do turismólogo também, do bacharel em turismo e dos profissionais que atuam na área do turismo, esse dia 27 de setembro. Hoje é dia do doador de órgãos e tecidos, muito bem. Hoje é dia de esmagar uma lata. Viu, Jackson? Certamente esmagar uma lata para reaproveitá-la, né? Para reaproveitá-la. Hoje também é dia do cantor, viu? O professor Técio Câmara, né, ele está dando aula aqui, ele gosta de cantar e é praticamente um cantor, o professor Técio. O Feijão também, né, é cantor, Feijão é cantor profissional, tocador de cavaquinho, o cabra é bom. Quando a gente, não sei se tu já chegou aí para umas festas que a gente já fez aqui no canal, Jackson, quando a festa tá acabando, os homens puxam os instrumentos e aí aí estica mais aí a festa, né? Hoje é dia do idoso, muito bem, dia do encanador e do instalador hidráulico, olha só. Bom, muito bem, minha gente, é isso aí. Vamos adiante. Jackson, bota o slide todo aí na tela, deixa eu acompanhar um pouco mais aqui o chat. Estou olhando aqui. Sobe mais um tiquinho. Só mais um tiquinho aqui. Beleza. São 7 horas e 34 minutos agora. Lagoa do Barro, bom dia. Alvorada do Gurgueia, que falam diretamente da Escola Agrícola do Denox. Belém do Piauí dando bom dia. Beneditinos. Em Lagoa do Barro, a mediadora é a Silene. Oi, 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 profa. E em Fartura do Piauí, bom dia. Eles falam diretamente da unidade escolar professor Areolino Fernandes Braga, de Fartura do Piauí. A profa mediadora é a Lúcia Fátima. Oi, 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 profa. Tudo bem? Câmbio. Vamos juntos aqui, minha gente. Fundamentos de Contabilidade Geral. A disciplina é Introdução à Contabilidade Geral. Aliás, o conteúdo, perdão. Introdução à contabilidade. Vamos adiante aqui. Deixa eu só calibrar minha canetinha mágica. O que é que nós temos de programação de trabalho para esta manhã? O objeto de estudo nosso aqui é fazer uma introdução à contabilidade geral, conhecer o conceito, identificar os usuários da contabilidade e conhecer a evolução histórica.
Vocês também têm uma atividade complementar com algumas questões para que vocês resolvam aí, interagindo diretamente com os mestres presenciais conectados aí conosco. Minha xará, Fernanda Custódio, bom dia, fala diretamente de Paquetá e está nos acompanhando pelo YouTube. Oi, oi, oi. Ok, minha gente, beijos para vocês, povo de fartura. Olha aqui, Coivaras, Cocal de Telha também se conectando conosco aqui. Bacana. Minha gente, vejam só. Vamos apurar aqui. Pode voltar a imagem aqui para mim, Jackson. Vocês são futuros técnicos em secretariado. Né? Essa disciplina, né, de fundamentos da contabilidade geral, qual é o papel dela para vocês enquanto futuros técnicos de secretariado? Ela não é objeto de estudo direto de vocês, ok? Mas ela é muito importante porque uma parte muito expressiva da documentação que chega à secretaria e que precisa ser despachada para as áreas, vamos dizer assim, responsáveis, entre esses muitos documentos estão os registros contábeis que vão parar na mesa do profissional de secretariado para os devidos despachos, entendem? Então, esse é o papel. A contabilidade, os fundamentos da contabilidade geral não são objetos de estudo direto do profissional do secretariado, mas é muito importante que vocês tenham uma noção. E é isso que a gente vai fazer. Percebam que, como a gente vai estar discutindo os fundamentos, nós não estaremos discutindo a contabilidade geral de um ponto de vista mais avançado. Vamos discuti-la de um ponto de vista, de fato, de fundamentos, de uma introdução, para que vocês tenham a devida noção disso, e que possam, no momento em que relatórios contábeis chegarem a vocês, vocês sabem identificar e encaminhar para as áreas devidas. Ou se for uma demanda da gestão, encaminham para a área de contabilidade, ou se vier da contabilidade, que se encaminha esses registros, esses relatórios para a gestão, para a tomada de decisão. A área de contabilidade da empresa, a empresa pode ter uma área interna de contabilidade ou ela pode estar contratando um escritório para estar fazendo isso, entendem? Então, o escritório pode não necessariamente estar fazendo a escrituração contábil dentro da empresa. Eles fazem lá onde se localiza o escritório, e só encaminham a documentação para a empresa. E aí a empresa vai fazer as devidas validações. Ok, minha gente? Tudo bem? Também tem um outro ponto importante. Por vezes a empresa, ela pode ser, independente de onde vocês estejam trabalhando, ela pode ser auditada por uma auditoria externa. A auditoria externa, ela serve para avaliar o que está sendo feito na empresa, identificar se são as melhores práticas, se existem questões que podem ser, se existem preventivo, né, para evitar problemas futuros. Se houverem problemas presentes, faz-se a correção, ou para se identificar fraudes mesmo, que podem acontecer, desvio de conduta. Tá bom? E aí, quem é que faz esse meio de campo todo? É a parte de secretaria da empresa. Entendem? É quem vai receber e despachar documentações e registros, arquivos. Podem ser planilhas de Excel, relatórios e por aí vai. Tá bom, minha gente? Então, é esse o papel, é por isso que a gente vamos estar nos encontrando todas as terças-feiras discutindo isso. A gente começou na primeira aula contextualizando o ambiente jurídico, o ambiente jurídico onde a empresa se encaixa, do ponto de vista do direito empresarial.
como uma das obrigatoriedades que uma empresa precisa responder, precisa assumir para atuar no ambiente de negócios é fazer a sua escrituração contábil, para que ela esteja em compliance, para que ela esteja em conformidade com a legislação. Então, agora a gente começa a entrar diretamente na contabilidade. Inclusive é uma área que vocês podem, por exemplo, como futuros técnicos em secretariado, vocês podem estar, inclusive, trabalhando em escritórios de contabilidade, não necessariamente numa empresa que precisa de serviços contábeis. Vocês podem estar trabalhando num escritório de contabilidade, né? No relacionamento escritório de contabilidade com seus fornecedores, com os seus clientes, com os seus parceiros, né? Então, reforça mais ainda a importância dessa disciplina. Até porque, percebam, no mercado de trabalho, os contadores eles têm uma natural abertura de mercado, já que, por legislação, toda empresa precisa ter um contador, ela precisa fazer os seus registros contábeis e publicá-los para os usuários. A gente vai ver hoje aqui na aula. É muito importante que tenha isso. Então, por lei, né? Toda empresa precisa ter um contador. Então, é um outro motivo para que vocês, enquanto futuros técnicos em secretariado, possam estar se familiarizando com os termos, com os relatórios, como eles são produzidos e tudo mais. Ok, minha gente? Tudo bem? Câmbio Coronelinos, bom dia, bom dia. Barreiras do Piauí também dando bom dia aqui pelo chat do IPTV. Oi, oi, oi. Ok, Jackson, bacana, vamos adiante. Eu queria fazer a reflexão com vocês aqui sobre a atividade complementar da aula passada, né, em que falávamos do direito empresarial, né, e como ele se encaixa aqui para a gente nos fundamentos de contabilidade geral. Ok. Oi, 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 Fran Carvalho, bom dia, bom dia. A Fran fala da unidade escolar Constâncio Carvalho e ela está nos acompanhando pelo YouTube devido a problemas no cabo HDMI. Massa, Fran, tá, beleza. Tamo juntos, viu? E o Fran, Fernanda Custódio, nós estamos aqui nesse momento, eu vou estar resgatando, tem 3 questõezinhas aqui que eu quero destacar com vocês, que nós trabalhamos na semana passada como atividades complementares. Então, vejam, um primeiro ponto aqui é qual é o papel do direito empresarial. A gente falou disso na aula passada, para justamente encaixar a empresa dentro desse contexto, empresa que vocês podem estar trabalhando. Então, vejam sim, a ideia é proporcionar tranquilidade e segurança, tanto para aqueles que empreendem, como para aqueles que desejam figurar como investidores, bem como todos aqueles que trabalharão no nível da gestão empresarial, auxiliando e assessorando nas tomadas de decisão. Quando a gente fala aqui de tranquilidade e segurança, é a história das regras, não é? É a regra a ser seguida. Quando a gente conhece as regras e quando a gente sabe que as regras são seguidas, esse ambiente de tranquilidade e segurança, eles até podem ser sintetizados num termo só, que é o de confiança. Ok? De confiança. E no ambiente de confiança, os negócios fluem entre empresas e fornecedores, empresas e clientes, empresas e governo, empresas e credores, entre empresas e clientes, entre acionistas e a gestão da empresa. A coisa flui, não é? Com mais velocidade, com menos custos, com mais eficiência, com mais eficácia.
Isso tudo quando a legislação é obedecida. Tá bom? Essa é a ideia do direito empresarial. É o papel do direito empresarial dentro de um ambiente de negócios. Quanto mais claras e simples as legislações forem, né, melhor é o ambiente, menos travado ele fica. Oi, Luiz Eduardo. Bom dia, bom dia, bom dia. O Luiz Eduardo fala da unidade escolar Constâncio Carvalho. Beleza, Luiz Eduardo, câmbio, câmbio. A Nara Célia, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, bom dia. Tamo juntos. Olha aqui o povo de Betânia também dando bom dia aqui pelo IPTV. Oi, 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 minha gente. Vão chegando, podem ir chegando, sentando em suas carteiras, né? E acompanhando aqui a aula de Fundamentos de Contabilidade Geral para o curso técnico em secretariado. Eu sou o professor Fernando Galvão, nós vamos juntos aqui nesta manhã de terça-feira, 27 de setembro do ano de 2022. São agora 7 horas e 46 minutos. Vamos adiante, minha gente. Uma outra questão complementar que deva ter sido discutida com vocês e os mestres presenciais aí dos polos qual é o grande desafio para as normas jurídicas que regulam o ambiente de negócios onde as empresas operam. Nós temos aqui, por exemplo, a internet atualmente, ela formando então, nós temos aqui o comércio eletrônico que se desenvolve a partir da internet, e aí nós temos, no inglês, chama-se e-commerce. Existem milhares de oportunidades de negócios pela rede, e apesar de nós termos aqui um grande gargalo, que é o chamado analfabetismo digital de uma parte grande da população brasileira. Inclusive, todos os procedimentos contábeis, eles são registrados digitalmente. Todos os contadores, eles têm uma carteirinha, têm um chip, eles fazem a escrituração, é tudo registrado digitalmente, é com monitoramento e é controle, e isso é muito importante. Por que é tão regulamentada assim a função do contador? A gente vai ver, inclusive, na aula de hoje, mas deixa eu adiantar. Acontece que grande parte da escrituração contábil, ou seja, dos registros que os contadores fazem do que a empresa realiza no mercado, eles servem para que sejam divulgados para os governos, seja governo federal, estadual, municipal, das operações da empresa, porque garantem que a empresa esteja em conformidade com a administração, com o direito tributário. A empresa tem obrigações para com o fisco, né? De carga tributária, que ele é uma obrigação tributária. Então, na medida em que há o registro contábil de todas as operações que a empresa realiza, aquilo ali vai ser repassado para o fisco. O contador, ele tem duas funções muito importantes dentro de toda empresa. Uma é garantir que a empresa esteja em dias com o fisco, com suas obrigações tributárias. Por isso que o governo faz questão de regulamentar a função do contador e de obrigar todas as empresas a terem um contador, a precisarem contratar um contador. Uma outra é que o contador também atua como um auxiliar no processo de tomada de decisão da empresa. Na medida em que ele tem as informações, ele pode traduzi-las para o gestor e auxiliar o gestor na melhor tomada de decisão para os negócios. Ok, então esse é um papel importante e ele vem passando por grandes transformações. Um dos ramos da contabilidade, por exemplo, que é o da contabilidade tributária, é muito desafioso, porque o Brasil ele tem um sistema tributário que é muito complexo, ele é muito truncado. Ele precisa ser reformado, ele precisa ser melhorado, porque ele é muito ruim.
o sistema tributário brasileiro. E é neste ambiente tributário que o contador opera. Então, o contador precisa realmente estar muito atualizado sobre as questões tributárias, né, para fazer esse desembaraço tributário para que a empresa continue a operar de forma eficaz e de forma eficiente. Entendem? Nós temos, inclusive, no Brasil engatilhada aí uma reforma tributária. Precisamos ver se ela é uma reforma tributária que atenda aos melhores interesses do país. A gente pode ter a oportunidade de estar discutindo isso mais adiante na disciplina. Tá bom? Então, o contador, ele ajuda a empresa a estar equilibrada do ponto de vista de suas obrigações tributárias junto ao fisco e também é um auxiliar no processo de tomada de decisões gerenciais da empresa. São dois importantes papéis que o contador pode ocupar dentro de uma empresa. E nós temos todo um cenário complexo, né, de digitalização de processos, ambiente de internet, onde a empresa precisa operar e todas essas questões elas passam, elas interferem, elas influenciam na contabilidade. Tá bom? Muito bem, vamos continuar, vamos adiante. Vejam só, aqui uma terceira questão, do que trata o direito empresarial como objeto de estudo. A ideia é preservação da empresa. A ideia é autonomia patrimonial da sociedade empresária. O direito auxilia na responsabilidade dos sócios, nas suas obrigações sociais. Este é um papel. As boas empresas estão dentro do enquadramento da lei. Logo, elas estão preservadas, elas estariam protegidas sob a lei. É tanto que uma empresa que faz sonegação fiscal, uma empresa que deixa de cumprir com suas obrigações tributárias, ela está ferindo a lei. Isso é uma prática desleal de concorrência, porque, ora, se o concorrente aqui, se eu pago todos os meus tributos, toda a carga tributária que incide sobre o meu negócio, é uma parte do meu faturamento que eu pago para o fisco. Aí o meu concorrente faz sonegação fiscal, não paga suas obrigações tributárias. Ele vai ter, naturalmente, mais disponibilidade de caixa, porque ele não está pagando o fisco. Ele tem mais vantagem do que eu. Mas isso é uma vantagem obtida através de uma prática desleal de concorrência. E se este meu concorrente cair na malha fina, se a fiscalização bater e encontrar fraudes tributárias, né, este empresário, esta marca, este modelo de negócios aí, ele estará comprometido, ele estará vulnerável a multas, a notificações, a multas, né, pesadíssimas, né, por conta da sonegação fiscal. Como o meu negócio está dentro do enquadramento da lei, obviamente estarei protegido desse tipo de punição, já que estou operando adequadamente, dentro das regras de mercado. Tá bom, minha gente? Câmbio. Beleza, vamos adiante aqui, Jackson. Eu sou o professor Fernando Galvão, nós vamos juntos aqui nos Fundamentos de Contabilidade Geral. Minha gente, eu quero começar aqui destacando para vocês, meus caros futuros técnicos em secretariado, as 4 funções básicas da administração, porque entendendo isso a gente encaixa aqui a contabilidade. Ok? Então vejam só. A matriz, né? Vejam só, planejamento, organização, direção e controle. Nós temos esses princípios aqui. Eles têm tudo a ver, a contabilidade tem tudo a ver com essas funções básicas da administração. É necessário planejamento, organização, direção e controle. Falando sobre planejamento, como planejar
se a gente não sabe avaliar os recursos que temos? Só um minuto. Como planejar se não sabemos ao certo quais são os recursos que nós temos disponíveis? Tem um clássico, uma frase clássica da gestão, minha gente aí de Brasileira, de Cocal de Telha, de Coivaras, de Beneditinos, de Betânia do Piauí, que ela diz assim, o que não é medido não é gerenciado. Sacam? O que não é medido não é gerenciado. Logo, é necessário que haja o planejamento, né? O planejamento tem muitas funções dentro de um negócio, meus caros e caras futuros secretariados, técnicos em secretariado, porque vejam, se você tem um planejamento, você tem condições mínimas, né, ou básicas, por exemplo, de tentar operar no presente visualizando o futuro. Se você tem planejamento, você tem etapas a cumprir. Isso aumenta o grau de previsibilidade das coisas, né, de executar. Antes de fazer qualquer coisa, a gente precisa saber o que é preciso ser feito. E fatiar isso em tarefas, minha gente. Isso é gestão. Isso, inclusive, é planejar. Até porque a gente vive numa dinâmica, numa sociedade muito dinâmica, né? Os fluxos de informações são cada vez mais velozes, a gente tem um ambiente de maior incerteza, um ambiente menos linear e um ambiente, na verdade, mais flutuante, mais instável. Então, isso reforça o papel do planejamento, mas é um planejamento que precisa ser flexível. É um planejamento que ele precisa ser ajustável, porque nós só vamos ter os totais fluxos de informações sobre algo que nós vamos fazer quando estamos fazendo. Certamente vocês perceberão isso no projeto de pesquisa. A gente vai falando sobre o projeto de pesquisa, né, e mostrando para vocês como deveria funcionar. Aí, de repente, vamos botar a mão na massa, vamos começar. Aí, na hora de começar, é que, de fato, aparecem as dúvidas. Aparecem os questionamentos. Às vezes, a gente pensa de um jeito, planeja de um jeito, na hora de executar, sai outro. Entendem? É muito complexo isso. Então, o planejamento precisa ser flexível para se ajustar a essa dinâmica na hora de fazer. Para tudo na vida é assim, você mentaliza de um jeito, na hora que você vai fazer, não é necessariamente do jeito que a gente pensou. Por isso que é preciso a gente estar ajustando, né, corrigindo as rotas, errando o mínimo possível e seguindo em frente. Sacam? Este é o papel do planejamento e por isso é preciso a gente ter objetivos, a gente ter metas, a gente bolar estratégias que estão dentro do planejamento. Sacaram? Ok, minha gente. Faz sentido isso que eu estou dizendo? Sim ou não? Por favor, fiquem à vontade. Fiquem muito à vontade para manifestar suas observações, dúvidas ou exemplos aqui pelo chat do IPTV ou do YouTube. Pode voltar o slide aí na tela, Jackson, por favor. Estou vendo aqui no YouTube, cursos técnicos. Bom dia, minha gente. Câmbio. Quem é que está falando aí nos cursos técnicos aqui pelo YouTube? Por favor, me diga aí. Vamos adiante. Então, a contabilidade, ela justamente permite que a gente possa estar registrando e mensurando os recursos da empresa. Toda empresa, ela, independente do segmento, ela tem recursos materiais, humanos e recursos financeiros.
né? Materiais humanos e financeiros. A contabilidade permite esse registro e na medida em que a gente registra, a gente pode estar avaliando a importância de cada recurso dentro do modelo de negócio. Sacam? Ela vai permitir isso, registrar e mensurar esses recursos da empresa. Deixa eu dar um exemplo muito interessante disso que eu estou dizendo para vocês, que vai além. Um outro recurso que uma empresa pode ter é a informação. O nome ficou feio danado, mas está aqui. Informação ou conhecimento. Jackson, volta aqui para mim, por favor. Deixa eu dar um exemplo aqui. No Brasil, existe um banco central. O Banco Central é o banco dos bancos. É uma autarquia federal ligada ao Ministério da Economia. O Banco Central ele regula o funcionamento do sistema financeiro brasileiro, ok? O Banco Central ele vai estar medindo os fluxos de crédito na economia, o fluxo de moeda que circula na economia, essa relação dólar e real. O Banco Central ele fiscaliza as operações das instituições financeiras no sistema financeiro brasileiro. Pois bem, é exatamente pela natureza de informações que o Banco Central tem, que ele colhe, que a diretoria, o Banco Central tem um presidente, tem sua diretoria e tem cargos estratégicos lá dentro. Jackson, se algum diretor do Banco Central, por exemplo, ele sai, eu vou pedir a minha saída do Banco Central. Esse profissional, ele passa por um processo de quarentena. Ele fica, e aí eu não me recordo quanto tempo. Ele sai do banco, ele fica durante um tempo, recebendo o salário e sem poder trabalhar em nenhum outro lugar. Por quê? Porque no Banco Central, ele tem acesso a informações privilegiadas sobre o mercado. E essas informações, se ele fosse trabalhar em qualquer outro lugar, numa consultoria, num escritório ou alguma coisa parecida, ele teria uma vantagem muito grande, ele levaria uma vantagem muito grande do ponto de vista de conhecimento de informações para o lugar em que ele fosse recrutado. Então, e como a informação tem valor, qual é o detalhe? Para não gerar essa concorrência desleal, um diretor, um cargo-chave no Banco Central, o profissional, quando ele sai, ele fica de quarentena, ele continua ganhando a grana sem trabalhar durante um tempo. Só depois ele pode voltar a trabalhar em algum lugar no mercado, uma empresa, uma consultoria, algo parecido. Porque o que está por trás da ideia é que ele tem acesso a tanta informação privilegiada, informações tão valiosas, que isso poderia, no mercado, beneficiar o lugar onde ele estivesse trabalhando. Percebam aí que o conhecimento e a informação se tornam aí também um recurso muito chave para a organização. Ok? Então é um exemplo disso que eu estou dizendo, tá bom? Beleza, minha gente? Então, vejam só, é interessante, né? Você já pensou, você está no trabalho, quando você sai do trabalho, você fica um tempo sem trabalhar e ganhando a grana, porque nesse trabalho você tem acesso a informações privilegiadas, né? É interessante, né? É diferente. Não é? Hashtag fica a dica, né? Beleza. Então, vejam só. Minha gente, outra coisa. Privilégio é vocês estarem assistindo essas aulas. Por quê? Porque muito do conteúdo que a gente discute aqui na aula são cobrados em concursos públicos, dependendo da área em que vocês venham a fazer o concurso público. Então, aí como eu falei isso, porque você disse aqui, hashtag fica a dica, hashtag fica a dica, viu? Tá bom, minha gente? Então, é por aí. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson. Também vejam, sem relatórios contábeis, qualquer planejamento ele fica inconsistente.
frágil, ele fica sem fundamento. Na verdade, seria um planejamento na base do achismo, sem informações relevantes sobre o modelo de negócio, sobre o mercado, sobre como a empresa funciona. Ficou claro, minha gente? Sim ou não? Por favor, me digam aí pelo chat. Povo de Alvorada do Gurgueia, Barreiras do Piauí, Belém, Beneditinos, Betânia Brasileira, Cocal de Telha, Coivaras, Coronel José Dias, de Seu Arco Verde, Fartura, Lagoa do Barro e Rio Grande do Piauí. Você já pensou uma escola operando sem saber o número de alunos? Uma escola operando sem saber o número de alunos, sem saber o número de professores que são necessários para funcionar, para garantir a oferta. Porque se eu não tenho um número de alunos, como é que a gente planeja aí uma série de outras coisas? Aquisição de material, né? Como é que funciona uma escola sem esse tipo de informação básica? Sacam? Isso é fundamental. Quanto mais informações eu tenho, melhor é o processo de tomada de decisão. Ok? Vamos adiante. Mas eu estou falando inicialmente do planejamento. E aqui, falando de organização. A contabilidade, minha gente, ela responde pelo levantamento e pela organização de cada elemento, né, que pode ser mensurado, que pode ser medido monetariamente pela empresa. Eu sei o quanto que os meus funcionários geram de valor para a minha empresa. E posso avaliar isso. Eu sei o quanto que de valor para a empresa é gerado a partir dos clientes. Eu sei se eu estou perdendo ou não estou perdendo cliente, se com menos cliente eu faturo mais, se com mais clientes eu faturo menos. Todas essas informações a gente pode extrair. Por exemplo, tem restaurante que vende tão barata a sua comida que esse restaurante ele tem muito trabalho, ele vai ocupar todas as mesas, vai estar sempre cheio, mas o faturamento, mas vai ter custos muito elevados e o faturamento nem tão grande assim. Tem outros restaurantes que têm um outro nicho, tem um outro preço, uma outra estrutura, cobram inclusive mais alto, atendem menos clientes e conseguem ter uma rentabilidade, um faturamento muito maior. Entendem? O que é que me permite fazer isso? São os registros contábeis. Meu volume de estoque está adequado ou não está? As entradas e saídas de grana no meu caixa, a evolução ou não do patrimônio da empresa, entendem? As minhas obrigações tributárias, os direitos trabalhistas que a empresa precisa dar conta. São essas as informações que são muito importantes para a gestão dos negócios, meus caros futuros técnicos em secretariado. E isso não é objeto direto de atuação de vocês, mas vocês estão no meio de campo, né, na gestão. O secretariado é um hub, é um ponto de referência da empresa no recebimento e despachos de informações para as áreas responsáveis e competentes. Ok? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson. Aí entra a história da organização. A direção é uma outra função da gestão, né, da administração. Então, a tomada de decisões e a consequente execução ou direção, ela será prejudicada se nós não tivermos relatórios que serão extraídos da contabilidade. Sacaram, minha gente, a importância aí do planejamento, da organização e da direção na gestão de uma empresa e como a contabilidade é importante nesse sentido. Ok? Sim ou não? Por favor, me digam aí pelo chat. E a última dimensão lá destacada é a do controle.
Não existe ciência no mundo que se dedique a registrar e controlar o patrimônio de uma empresa do que não existe outra ciência, para além da contabilidade que vá trabalhar aqui, o registro e o controle do patrimônio. Não é? Isso é importante. Em relação à gestão, tem duas coisas que são extremamente importantes. É o monitoramento e controle do que está sendo feito. É a partir daí que eu identifico se as coisas estão andando conforme o planejado, se não está conforme o planejado, o que é que eu preciso fazer para voltar para a rota. É fundamental esse controle aí. Volto a dizer, o que não é medido não é gerenciado. Tá bom, minha gente? Beleza? Então, a contabilidade nasce com essa finalidade. Apresenta técnicas que são úteis, inclusive para que se evitem fraudes na empresa. É a partir desse controle que a gente pode criar mecanismos dentro da empresa, minha gente do secretariado, mecanismos preventivos, corretivos, né? De fraudes. Eu posso prevenir fraudes através do controle contábil. Eu posso corrigir problemas que não foram fraudes. Às vezes o problema foi um registro, um lançamento mal feito, pode ser uma falha operacional, né? Isso gera um erro, aí a gente corrige. É possível que a gente faça isso, né? E aí a gente pode detectar também fraudes, né? E aí, nesse sentido, a contabilidade ajuda muito isso, sobretudo através de uma dimensão da contabilidade chamada auditoria. Não é? As empresas têm geralmente auditorias internas e também externas. Sacaram? Beleza? Então, vamos aqui, vamos adiante. A contabilidade, ela é uma ciência social. Percebam que ela não é exata. Por quê? Porque a contabilidade, ela depende do comportamento humano. Então, é uma ciência social que, através da execução de serviços técnicos, ou seja, a contabilidade ela vai trabalhar no sentido de controlar, de organizar, de estudar e avaliar o patrimônio de uma entidade, seja ela física, seja ela jurídica, permanentemente. Um dos objetivos da contabilidade é gerar informações para a tomada de decisões. Aqui é a chamada contabilidade comercial. E compete à contabilidade registrar fatos e atos administrativos, bem como estar produzindo informações que venham a possibilitar o administrador planejar e controlar suas ações. Beleza? Estou olhando para o relógio agora, são exatamente 8 horas e 15 minutos. Eu vou para um breve break, 3 minutinhos eu estou de volta.